Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa jornada ao longo de Provérbios. Começamos lá em Provérbios 1, 2, 3, 4, já estamos em Provérbio de número 27. E com a graça de Deus vamos estudar todo o livro de Provérbios e depois adentrarmos em outros assuntos do cristianismo, da teologia, ensinando sempre aqui para você coisas valiosas, coisas preciosas do coração de Deus, encontrados nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então vamos que vamos, aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Ela é inerrante, ou seja, não contém erros nos seus originais. Ela é eficaz, ela é viva e eficaz, ela é infalível e ela também é toda suficiente para mim e para você. Então deixa Deus falar com você através do Provérbios de número 27. O texto sagrado diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, não a tua boca, e o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos daqueles que odeiam são enganosos. A alma farta pisa o favo do mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo, nem o amigo do teu pai. Assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim é o homem provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos, pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando for removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas do monte. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Provérbios 27. Amém? Quero mandar um abraço para a doutora Lígia Segatelli, para o Nando Garcia, queridos. Deus vos abençoe. Que lições nós podemos aprender através de Provérbios 27? É interessante que a ênfase aqui são amizades verdadeiras, o autoconhecimento e a prudência na vida cotidiana. Então são os três temas principais de Provérbios 27. Amizade verdadeira,
o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si mesmo, e a prudência na vida cotidiana. A tese central é que Provérbios 27 expõe a fragilidade das pretensões humanas e exalta aqui o valor da transparência nos vínculos pessoais. Na estrutura aqui, vemos conselhos sobre a amizade de 5 a 10, versículo 17. Vemos a autopercepção no versículos 1 e 2, de 19 a 21 também. Vemos a gestão de recursos do 23 ao 27. E vemos também alertas contra a insensatez, versículo 3 a 4 e versículo 22. Vamos começar com o autoconhecimento. O autoconhecimento como um antídoto contra a ilusão. Versículos 1 e 2 e versículos 19 a 21. Primeiro destaque é a presunção do amanhã, no versículo 1. Não te glories do dia de amanhã. E a ilustração aqui é que quem se vangloria de planos futuros é como quem constrói castelos na areia diante da maré alta. Então não faça isso. Segundo, vemos elogios próprios no versículo 2. Seja outro que te louve, é o princípio bíblico. E o princípio nos ensina aqui que a autopromoção é um espelho embaçado. Acaba distorcendo a realidade. Vemos também um reflexo da alma no versículo 19. Como na água o rosto ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. E o desafio para nós aqui é: seja verdadeiro. Que o seu verdadeiro eu seja visto nos relacionamentos mais próximos. Que as pessoas realmente conheçam quem é você, seu coração, suas atitudes e o seu eu interior. Segundo lugar, a amizade verdadeira como uma ferramenta para o teu crescimento. Amizade verdadeira como uma ferramenta poderosa para o teu crescimento. Versículos 5 a 6, versículos 9 a 10 e versículo 17. O primeiro destaque é a repreensão leal, de 5 a 6. Melhor a repreensão aberta que o amor encoberto. Fiéis são as feridas do amigo. Então nós vemos uma máxima aqui sendo ensinada. A amizade de verdade é o cirurgião da alma. Corta o tumor para salvar a pessoa. Vou repetir. Amigo de verdade é um cirurgião da nossa alma que corta o tumor para salvar a nós mesmos. Em segundo lugar, vemos a doçura do conselho no versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração. E o conselho cordial do amigo também. O contraste aqui é com a adulação. Do outro lado, temos a adulação, que é como se fosse um açúcar que apodrece os dentes. Já o conselho é o contrário, é o contraste. O conselho é o mel que cura o nosso coração. Vemos também uma afiação mútua no 17. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao rosto do seu amigo. Aqui nós vemos uma aplicação dentro da igreja também. A igreja sem discipulado é uma faca cega. Não corta ninguém, nem transforma ninguém. Então, por isso, precisamos de mentoria, discipulado, que irmãos mais velhos, mais maduros, que líderes de verdade sejam discipuladores daqueles que são mais vulneráveis, frágeis, neófitos, iniciando na fé, que precisam ser cuidados. Discipulado é necessário. Quem é o seu discipulador? Quem cuida da sua vida? Quem é o ferro com ferro que te afia e te faz alguém melhor? É isso que nos ensina o versículo 17 aqui de Provérbios 27. Vemos também alertas contra emoções destrutivas. Versículo 3 a 4, versículo 20 e versículo 22. O primeiro alerta é sobre a fúria e a inveja, no versículo 3 e 4. Pesada é a pedra, mas a ira do insensato é mais pesada. A advertência aqui é que a raiva descontrolada é uma espécie de tsunami que arrasa relacionamentos. Então tome cuidado, não fique irado. Segundo lugar, a insensibilidade do coração. No versículo 20, o texto diz: os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui nós vemos uma crítica cultural à sociedade de consumo que vivemos, que acaba criando corações vazios e também carteiras vazias e dívidas horrendas, na vida das pessoas. Então, não faça parte, não cai nessa sociedade de consumo destrambelhada, desenfreada, porque ela acaba criando corações vazios e carteiras vazias e dívidas horrendas.
Tolice também incorrigível, nós vemos no versículo 22. Ainda que pises o tolo, a sua estultícia não se apartará dele. Aqui nós vemos um alerta pastoral. Insensatez não se cura com terapia, mas sim com o temor do Senhor. Só Deus pode mudar essa característica horrível da tolice e da insensatez, ou da imprudência. Já mais para frente, vemos a prudência financeira e laborial, já como conselho para a nossa vida. Prudência financeira e laborial. Laborial no sentido de trabalho, missão, né, de vocação profissional. Versículos 12, 23 a 27. Primeiro no 12 diz, ele nos faz um contraste aqui entre a prevenção versus os ingênuos. O prudente, ele vê o mal e esconde-se. O ingênuo passa e paga, se dá mal. Uma ilustração é essa. A sabedoria financeira é uma espécie de guarda-chuva para nós. Quem o usa não se molha em tempos de crise. Então seja sábio financeiramente. Vemos também, no segundo momento, uma gestão proativa, e não passiva, mas proativa, nos versículos 23 a 27. O versículo 23 nos alerta dizendo: "Sê diligente em conhecer o estado das tuas ovelhas." E aqui vemos alguns princípios importantes de vida pessoal, de liderança, de gestão de pessoas. É necessária uma supervisão constante. Negócio negligenciado vira prejuízo garantido. Já dizia um outro velho ditado também, que para o boi engordar tem que ter o olho do dono. Então, faça uma supervisão constante, porque negócio negligenciado acaba virando prejuízo garantido. Investimento no essencial, invista naquilo que é essencial. Lembre-se sempre que o sustento vem do trabalho e não da especulação. Tome cuidado nos seus investimentos, é o que nos ensina o 26 e 27. Então nós vemos aqui 4 tipos de relacionamento, são as ênfases principais aqui em Provérbios 27. Primeiro, o amigo verdadeiro, de 5 a 6, no versículo 5 a 6. A característica dele é que ele repreende por amor. Depois vemos o amigo de conveniência, no versículo 10. Ele abandona você na crise. Não faça isso, não abandone o teu amigo em tempos de crise. Pelo contrário, seja amigo de verdade. O versículo 14 fala do amigo superficial. Ele tem bênçãos barulhentas, ou seja, ele é alto demais pela manhã. Ele é aquela pessoa que abençoa de forma barulhenta, mas é um amigo superficial. E no versículo 17 vemos o amigo de crescimento, que é aquele que afia o nosso caráter, assim como o ferro, com o ferro se afia. E nós precisamos de amigos de crescimento que afiam o caráter, precisamos de amigo verdadeiro, que são aqueles que repreendem por amor, e não amigos de conveniência ou amigos superficiais. É o que nos ensina esses versículos de Provérbios 27. Aplicando de forma prática na nossa vida pessoal, conheça os seus limites. Lembre-se que autossuficiência é mentira do inferno. Abrace as críticas leais. Elas são GPS para a sua alma quando elas se extraviam. Diante da igreja também temos ensinamentos preciosos. Exija sempre transparência. Comunidade que não pratica transparência acaba virando um clube de fachada. Combata a inveja ministerial, lembrando sempre que olho gordo no sucesso alheio acaba pagando a sua própria unção. Para líderes também, nós temos ensinamentos preciosos aqui. O principal é: pastoreie recursos com diligência, com excelência. Rebanho mal cuidado é pecado de omissão. Tá bom? Então, as ênfases são essas: transparência radical, rejeição à autopromoção, a valorização da sinceridade, a amizade como um ministério na nossa vida, no nosso coração, na nossa trajetória. Repreenda sempre os outros como um ato de amor, a verdade em amor. Tenha companheirismo como uma ferramenta de santificação pessoal e coletiva. Tenha uma gestão sábia dos seus recursos. Seja diligente como... lembre-se que a diligência, a excelência é uma espécie de adoração e glorifica a Deus. Rejeite a ganância no seu coração. Então, esse capítulo 27 é um antídoto contra a solidão pós-moderna.
porque mostra para nós que relacionamentos autênticos nascem onde há coragem para sermos verdadeiros. Será que você tem coragem de ser verdadeiro? Será que você vive em solidão ou realmente tem relacionamentos autênticos que nascem onde há coragem para ser verdadeiro? Não use máscaras, pelo contrário, seja uma pessoa autêntica e verdadeira. Amém? Vemos algumas metáforas aqui contundentes, né? Comparando a inveja como um ácido que corrói a alma. Também vemos o amigo superficial aqui como um alarme de carro, muito barulhento e zero de utilidade. Vemos algumas conexões aqui com a cultura brasileira. Vemos aqui na palavra uma crítica, né, ao culto, ao coitadismo, muito comum na nossa cultura, no nosso povo, e principalmente a tentativa de muitas pessoas de buscarem atalhos para o sucesso, no versículo 24, e vemos apelos provocativos. A sua igreja é uma oficina de afiação para você ou é um museu de aparências? Pare e pense um pouquinho sobre isso. Quem te elogia demais sem te confrontar é cúmplice do teu fracasso. Vou repetir. Quem te elogia demais sem te confrontar é cúmplice do teu fracasso. Então guarde isso no teu coração, esses aprendizados maravilhosos de Provérbios 27. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Estamos aqui com a Dariane Virgens, o Marcos Harano, a Ana Paula Rossi, a Chaves do Céu aqui, Nando Garcia, a doutora Lígia Segatelli, nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, aperta no aviãozinho, compartilha esse link com outras pessoas. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, o endereço da igreja, os horários de culto, as nossas mídias sociais e as informações, se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco através das suas ofertas, através da sua generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos, que vocês sejam abençoados, agraciados, prósperos pelo Senhor. Lembre-se, a sabedoria faz toda a diferença na nossa vida. Então vamos terminar orando pela sua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coraçãozinho. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença, colocando a vida de cada um desses amados irmãos que estão ouvindo, aprendendo princípios, valores cristãos, princípios espirituais, princípios de sabedoria para a nossa vida, para o nosso coração. Que essas palavras penetrem, Pai, como sementinhas no nosso coração, arado, preparado pelo Teu Espírito Santo, que essas palavras brotem, se transformem em atitudes, comportamentos, mentalidade celestial, bíblica. Ó Deus, restaura o nosso coração, aviva a Tua obra, aviva o Teu povo. Ó Deus, manifesta o Teu poder, a Tua glória, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, abençoa os Teus filhos, Pai, traz a resposta, opera milagres e maravilhas, que a Tua presença gloriosa esteja tocando vidas, corações, salvando pessoas, restaurando aquele que está aflito. Ó Deus, precisa do sobrenatural de Deus. Haja com poder e glória, Pai, manifestando a Tua graça e a Tua unção. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizarmos os relacionamentos, as pessoas maravilhosas que o Senhor coloca na nossa vida, que sejamos gratos, que sejamos autênticos, que sejamos verdadeiros, que as pessoas vejam o melhor de nós, não o pior, mas o melhor de nós, e que possamos ser tratados, curados, restaurados nesses afetos, nesses relacionamentos, através da ajuda do Teu Espírito Santo e da unção de Deus que está em nós e também nos nossos queridos amigos e irmãos. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração, ser conosco e nos abençoa. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Marquinhos. Deus abençoe, querido. Louvado seja o nome do Senhor.